Você quer aprender a desenhar qualquer personagem de anime, mesmo que você não tenha materiais caros e nenhum tipo de dom para desenhar? Então, clica no primeiro link da descrição. Fala galera, tranquilo? Aqui é o João e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um pouco mais dos seus desenhos e como vocês podem melhorar, porque esse vídeo aqui é o avaliando o desenho dos inscritos. Pra você que não sabe como funciona, é basicamente o seguinte: vocês me mandam lá no Instagram os seus desenhos, quando eu libero, as regras estão na descrição. Se você não sabe qual que é meu Instagram também, tá aparecendo aí na tela. Me segue lá que eu sempre tô postando várias coisas e dando dicas. Então me segue lá se você quiser participar também. Pra você que é novo no canal, caiu de paraquedas aqui, já se inscreve aqui agora pra você não esquecer depois e já conseguir receber vários vídeos como esse, tá certo? Chega de enrolação e vamos lá pro vídeo. Antes da gente começar aqui, se você curtiu também a ideia do vídeo, deixa um like porque isso me fortalece e assim eu sei que vocês curtiram, eu posso fazer mais. Vamos no primeiro desenho. O primeiro desenho que eu tô mostrando é do Clippa FF. Mano, esse desenho eu curti muito por causa que é de One Piece e eu tava desenhando bastante One Piece ultimamente. Se liga só. Algumas coisas que eu acho que você poderia melhorar no desenho é simplesmente o formato das coisas e o tamanho delas. Por exemplo, o pescoço. Você consegue perceber que o pescoço do personagem ficou muito grande? Sabe? Os olhos também ficou muito grande em comparação ao nariz. O tamanho do chapéu dele, você percebe que perdeu um pouco do volume da cabeça na parte de cima? E também a parte da pintura? Então algumas dicas aí para te facilitar a vida e você conseguir melhorar seus desenhos. Foca muito mais no esboço, pelo menos por enquanto. Tá, João, mas o que é esboço? Calma, que eu vou te explicar. É basicamente uma medida que você usa tanto pra, sei lá, desenhar esse copo aqui, como desenhar a mão do seu personagem, o rosto dele. É basicamente as medidas que você vai colocando antes de começar a desenhar, antes de começar a pintar, sabe? Isso facilita muito sua vida. E qual a melhor forma de você fazer o esboço e errar menos? Se liga só nessa forma aí. Se eu fosse desenhar o Luffy, por exemplo, eu desenharia o formato mais ou menos da cabeça dele, ia colocar o tamanho mais ou menos que o olho dele ia ocupar, o tamanho que a boca ia ocupar. Qual seria o tamanho do chapéu dele, qual seria o tamanho da roupa, o volume, esse tipo de coisa eu faria primeiro e depois eu começaria a colocar detalhe. Eu vejo muita gente começar a fazer errado, né? Fazer o contrário, coloca um monte de detalhe e não mede nada. O que acontece é que o desenho acaba ficando bem detalhado em algumas partes, só que também acaba ficando desproporcional. Então o olho sempre fica maior que o outro, sabe? A boca acaba ficando torta, o queixo acaba ficando torto, ou maior, ou mais quadrado. Então o que vai te ajudar é faz o esboço, faz sem pressa, faz dessa forma primeiro os formatos, os tamanhos e depois os detalhes. E por último, você começa a melhorar sua pintura. Uma coisa que vai te ajudar também na pintura é não ter pressa. Você percebe que, olha só no desenho, pela forma que ele pintou, ele acabou pintando com pressa, porque ficou parecendo uma risca, né? Um traço de lápis. E para você misturar bem as cores, não ficar cheio dessas marquinhas brancas, é melhor você misturar, fazer o quê? Movimento circular, com essas bolinhas que eu tô mostrando. Leva mais tempo? Sim, mas vai dar um resultado muito melhor. Aí você tem que escolher, né? Se quer um desenho mais rápido ou um desenho melhor. Aí você que escolhe, mano. Mas isso aí com certeza vai te ajudar demais. Se você tiver dificuldade também sobre esboço, tem um vídeo no card que eu vou deixar pra você e também uma playlist de pintura que eu vou deixar na descrição, tá certo? Vamos pro próximo. O próximo desenho, mano, é do Leonardo Gabriel. Eu curti bastante porque o pessoal tá começando a mandar vários tipos de desenho diferentes, vocês vão ver ao longo desse vídeo aqui. Mas eu gostei porque ele fez uma personagem feminina e algumas dicas que você pode fazer pra melhorar, também na parte do esboço. Então nessa personagem, o que eu acho que você poderia melhorar é, por exemplo, a proporção também. Você percebe que um lado do rosto dela tá um pouco maior que o outro, entendeu? Isso acaba dificultando e dá a impressão que ela tem a cara um pouco mais quadrada. Então faz o esboço e mede o tamanho das coisas, sabe? Se eu fosse fazer ela, olha como ela ficaria olhando de frente, olhando de lado, sabe? Esse tipo de coisa que você pode ir fazendo e só aprender isso adaptando com vários personagens. Para você pegar esse esquema de acertar sempre o queixo ou a cabeça do seu personagem, você precisa pegar vários tipos de personagens diferentes. Cada personagem que tem que ter a cabeça e o rosto e os detalhes diferentes. Isso vai facilitar você pegar essa noção, essa manha. Toda vez que você bater o olho e falar, ó, ah não, o queixo dele é mais quadrado, entendeu? O olho tá um pouco mais para cima, o olho tá um pouco mais para baixo. É a comparação e o treino que vai te fazer melhorar, tá certo? E o próximo desenho é do Lourenço, que mandou lá no Instagram também, que é do Shingeki no Kyojin. Quem sabe esse anime, mano, pra mim é um dos melhores. Duvido vocês falarem pra mim aí um anime que é melhor que esse, pelo menos no quesito história, velho. Curto muito esse anime, na moral. Se você também é fã de Shingeki, me fala nos comentários aí qual é o poder dessa titã que tá aparecendo agora aí. Que é a titã, no caso, que eu tô mostrando do personagem, né? Mas vamos voltar aqui pro desenho. Lourenço, o que eu acho que você poderia melhorar no seu desenho é simplesmente a textura das coisas e também a parte de musculatura. Porque a gente consegue perceber no desenho que ele aprendeu a misturar bem as cores, entendeu? Ele fez os traços ali, ele tem um pouco mais de firmeza, ele não tá tremendo tanto. Mas o que eu acho que você poderia melhorar é simplesmente os traços do personagem. Você percebe que ela perdeu um pouquinho das características, mas focar principalmente na textura. Olha a diferença como ficaria um cabelo se você colocasse um pouquinho mais de textura, sabe?
não ficaria uma coisa tão chapada, uma coisa tão reta. Ficaria dessa forma que eu tô mostrando agora. O cabelo da personagem já começa a ter muito mais volume e muito mais brilho, sabe? Ia deixar muito mais realista. E como você consegue fazer isso em qualquer desenho? Diferenciar o material, né? Como eu consigo pintar o couro da jaqueta dela, como eu consigo pintar a camiseta, como eu consigo pintar a pele e o cabelo, qualquer coisa. É basicamente entendendo um pouco mais sobre luz e sombra. Já viu aquele tipo de desenho preto e branco? Então, mesmo com pouca cor, a pessoa consegue dar a entender que aquilo é um tecido ou que aquilo é um cabelo, sabe? Consegue diferenciar o material do outro. O que vai te ajudar é estudar sobre luz e sombra. Também fiz um vídeo, tá aqui no card, sobre luz e sombra, se você quiser saber. Mas é basicamente você começar a fazer isso. Pega uma folha e começa a ver como o cabelo fica, de acordo com a luz, de acordo com a sombra, como você dá volume, textura e profundidade no cabelo do seu personagem. Começa a testar, sabe? Você pode fazer esse estilo que eu tô mostrando agora, que é pegar e fazer vários traços, separando onde tá a luz e a sombra, e depois ir passando a cor clara e mais escura em cima. Isso ajuda bastante também, é uma das formas mais fáceis de fazer. Mas começar a estudar vários materiais vai te ajudar a desenhar qualquer coisa e pintar também qualquer coisa melhor. Voltando aqui no desenho, o que a gente consegue perceber também é a parte dos músculos, né? Você percebe que a linha do peitoral ali acabou perdendo um pouco de sentido pelo fato que ele não sabe muito bem onde fica cada músculo. Eu também tinha essa dificuldade de saber onde fica cada músculo. Eu desenho às vezes um personagem com o braço assim ou assim, assim. E de acordo com como você vai movimentando o braço ou o corpo do seu personagem, o músculo dele vai dando uma distorcida, né? Vai mudando um pouco de posição. E para você estudar isso, você simplesmente pode ir no Google e procurar anatomia masculina e feminina, né? A musculatura, porque você vai decorar os primeiros músculos ali e como eles ficam em diferentes posições, sabe? É a mesma coisa de como você vai desenhar a mão. Se for desenhar o dedo de um personagem, tem que saber como ele dobra, sabe? Porque assim fica mais fácil de você criar o seu do zero. É a mesma coisa a musculatura. Quando você entende como fica cada músculo, né? Cada fibra ali daquele músculo, você sabe de onde ele está saindo, de onde ele está puxando. Fica muito mais fácil você criar a posição do personagem e também definir melhor os músculos, tá certo? Então faz essas coisas aí que vai te ajudar bastante. Tem uma playlist também sobre o corpo humano aqui no canal, que é sobre as medidas básicas para você conseguir desenhar um corpo. E musculatura, se esse vídeo tiver muito like, se vocês curtirem essa ideia, eu posso fazer um vídeo também sobre as principais musculaturas do corpo. E esse desenho é do Luiz Felipe, que ele fez essa abóbora aí. Eu curti muito, mano, porque eu vejo poucas pessoas começar a criar desenhos. A maioria tá acostumada só a copiar e colar, e não que seja um problema isso, mas é legal você começar também a praticar sua criatividade, começar a colocar as coisas da sua cabeça no papel. Isso ajuda bastante em tudo no desenho, vai por mim. Mas principalmente esse desenho eu curti bastante pelo fato que ele ter usado várias cores, né? Não ficou preso em usar só o laranja. Você pode perceber que ele usou o próprio amarelo para fazer o ponto de luz. Isso é uma coisa bem legal dele estar usando. Algumas dicas que vão te ajudar com esse desenho. Você pode perceber que eu estou refazendo ele da minha forma, né? Uma das formas que ele poderia fazer é, por exemplo, em cima dos olhos. Você percebe que uma pálpebra ficou um pouco mais grossa do que a outra. Entendeu? Então você poderia deixar um pouco mais próxima uma da outra. Outra coisa é adicionar um pouco mais de dente. Você percebe que algumas partes ficam um pouco sem dente, né? Esse personagem acabou ficando um pouco banguela. Mas ficou bem legal o personagem. E você percebe também que ele usou, por exemplo, o marrom para fazer a sombra em algumas partes. Eu acho que você poderia ter usado essa mesma ideia que você usou para dar profundidade com o marrom na parte do verde das raízes, né? Você usou só uma cor na raiz, pelo menos na de baixo, na de cima você usou um pouco mais. Mas dá um pouco mais de profundidade, deixar um pouco mais realista seu desenho, usando mais tons e focando também na textura do seu personagem. Para você fazer isso também é melhor você estudar um pouco mais de luz e sombra e começar a testar as cores, sabe? Não tenha muito medo de testar não. Pega uma folha separada, vai fazendo várias misturas, né? De várias cores diferentes. E também pega o círculo monocromático. Eu fiz um vídeo também sobre isso que eu vou deixar aqui no card para você ver. Se você quiser conferir mais sobre o círculo monocromático, como escolher as cores, como misturar, vai ter tudo isso aí no card para ficar mais fácil para você. Mas as minhas dicas são basicamente essas, tá? Vê o tamanho das coisas, faz o esboço ali também sem pressa e começa a misturar as cores e testa mais cores. Às vezes você poderia colocar um pouco mais de preto para dar um pouco mais de profundidade, sabe? Ia melhorar um pouco mais o volume do seu desenho, deixar um pouco mais sombrio, um pouco mais realista também. Acho legal a gente pensar nesse tipo de coisa quando a gente está criando. E também tem esse desenho aqui do Max Draw. Mano, na moral, eu preciso falar desse desenho porque é o seguinte. Muita gente comentou, eu tinha falado pra vocês comentar qualquer anime que fosse maior do que One Piece. E muita gente comentou o Pokémon. Então esse desenho aí, que é do Max Draw, que é do Pokémon, eu curti bastante, eu lembrei por causa disso. Então já aproveita e fala aí pra mim nos comentários. Um anime que tem mais episódios do que Pokémon, contando todas as temporadas, hein? Só quem é fã de anime vai comentar, tô esperando você comentar aí. Mas voltando aqui pro desenho. O que a gente consegue perceber é que ele fez um desenho legal, a proporção tá tudo certa. O que eu acho que ele poderia ter melhorado é a arte final, né? Muita gente acha que é contorno e já tinha visto. Não, não é contorno, sabe?
Tem um vídeo no canal sobre isso, que eu vou estar deixando no card se ele já tiver postado, se não, eu vou deixar na descrição quando ele sair, fechou? Mas é basicamente focar na arte final e principalmente na pintura. Você percebe que mesmo ele usando outros tons, né, e aparentemente é Faber-Castell, pelo jeito da mina do lápis, ele acabou não conseguindo misturar as cores. Então, algumas dicas que vão te ajudar para você conseguir misturar as cores com uma facilidade maior. É simplesmente, a primeira delas é fazer os movimentos circulares, tá? E não ter pressa. Porque eu vejo muita gente, às vezes você tá desanimado ou você tá querendo só acabar o desenho e faz com pressa. Eu mesmo já fiz isso, olha só esses desenhos. Os desenhos até ficaram legais, só que a pressa me fez perder a qualidade da pintura. Então o que vai te ajudar é fazer com menos pressa. Vai mais devagar, se você não tá muito afim de pintar naquele momento, dá uma pausa, calma, e à noite ou outro dia você pinta, porque pelo menos você vai estar com mais paciência para você conseguir pintar. Isso realmente ajuda bastante. Outra coisa também que vai te ajudar é você comprar esse tipo de lápis. Se você tem dificuldade de misturar, você pode comprar o Giotto, que é um lápis um pouco mais barato e mistura muito bem as cores, e também um outro lápis, que é esse que eu tô mostrando aí, da Super Soft da Faber-Castell. Os dois têm essa mina um pouco mais macia, ou seja, a ponta dele é mais macia e ele espalha muito mais as cores. Ele é um lápis muito mais fácil de você misturar as cores, tá? Se você não sabe também sobre materiais que comprar, tá meio em dúvida, não sabe o que comprar, o que é bom, o que compensa, não compensa, tem uma playlist só sobre materiais, tudo que eu já testei no canal e também o meu kit recomendado para você que quer começar no desenho, tá certo? Ó, esse outro aqui, ó, você que mandou o desenho pra mim, mano, foi mal, acabei perdendo, não consegui achar o seu nome, mas pode ficar sossegado que na edição eu vou colocar aqui o nome de quem mandou esse desenho, tá certo? Mas eu curti demais esse desenho aqui do Cavaleiros Zodíacos, porque, mano, na moral, ficou muito bom. Eu curti os detalhes que ele fez, e é isso que eu tinha falado pra vocês, ele entendeu como funciona a luz e sombra. Você percebe que ele conseguiu focar em todos os detalhes da armadura, deixou ela com brilho, deu pra perceber que é metal. A armadura é um material diferente do cabelo, sabe? Pela forma que foi pintado, pela forma que ele usou a luz e sombra em cada tipo de material. E minha dica pra você nesse desenho é você testar coisas novas. Eu não sei se você já fez essas coisas, mas eu vou te dar algumas sugestões pra você testar. A primeira são materiais. Pela forma e pela foto que você me mandou, aparentemente você usou só um lápis HB e no máximo um 6B. Pra você que não sabe, é uma graduação de lápis. Se quiser também um vídeo sobre lápis, eu posso fazer aqui. Mas é basicamente o seguinte, você poderia testar um outro tipo de lápis para deixar mais realista ainda seu desenho. Por exemplo, um lápis carvão. Eu não vou ter um agora para mostrar aqui para você, mas o editor tá colocando aí na tela. Esse tipo de lápis, ele é bom para você deixar um pouco mais escuro as partes, sabe? Isso vai deixar muito mais realista seu desenho. E não só materiais, você poderia se aprofundar muito mais em outros estilos agora que você já dominou esse. Porque o principal para você conseguir fazer qualquer tipo de pintura é a luz e sombra. Agora que você já aprendeu a fazer isso e dominou bem, você pode simplesmente testar. Ou você pode fazer luz e sombra em realismo, ou você pode simplesmente começar a colocar mais cor no desenho. Não sei se você já pinta colorido, mas se você não pintar, comece a testar, sabe? Comece a testar a mistura de cores, comece a pintar personagens mais coloridos, que você vai ver um pouco da diferença que é, mas você vai ter uma facilidade muito maior comparado a outras pessoas, porque você já entendeu como funciona a luz e sombra, tá certo? Mas eu curti muito seu desenho, mano. E o próximo desenho não é de animes, mas pode mandar, não tem problema, tá? Que é do Roberto Berê, pelo menos tá assim no Instagram. Se liga só, é dos Simpsons, eu curti bastante isso, porque é legal a gente praticar outros estilos, eu também pratico. E o que eu acho que você poderia estar focando é também na parte do esboço, né? Tudo tem esboço, tá? Pra você que não sabe, tudo tem esboço. E como é os Simpsons que ele desenhou, é legal isso. Como é uma coisa simples, você não precisa colocar um esboço muito detalhado. Então é até mais fácil de fazer o esboço dos Simpsons. Se liga só, se eu fosse desenhar, sei lá, o Homer, olha como ficaria. Você pode fazer um esboço um pouco mais simples, sem muita marcação, sem muita linha, sabe? E ir praticando, que ia te ajudar bastante. E outra dica é como você pode perceber nesse desenho aqui, que ele colocou muita força na hora de pintar. Por exemplo, no próprio vestido da Marge, que fica muito mais destacado isso. Pra você que não sabe, é a personagem com o vestido verde. Você percebe que ele colocou tanta força que algumas partes acabaram ficando um pouco mais claras e outras um pouco mais escuras, mesmo ele pintando com o mesmo lápis. Então o que você pode fazer é forçar um pouco menos na hora de pintar. Você não precisa colocar tanta força, assim, apertar tanto o lápis na hora que você for pintar qualquer desenho. Tenta fazer os movimentos circulares e colocar um pouco mais de força, mas não precisa apertar tanto. Porque uma coisa que acontece muito quando a gente força o lápis é até na hora de a gente tirar a foto. Olha só como fica quando a gente força o lápis. De acordo com o ângulo que você vai mudando até a foto do seu desenho, você consegue perceber essas marcas de força no desenho. Entendeu? E aí não é tão legal também, porque além de não misturar as cores, você também fica com dificuldade em tirar a foto boa do seu desenho. Então é uma dica pra você que quer tirar foto e também postar no seu Instagram. E o último desenho é do Souza09. Eu curti muito isso aqui, porque é do Agumon, do Digimon, né? Quem acompanha, ou quem já acompanhou, né? Sabe como que é, se liga só. Eu curti muito esse desenho, mas o que eu acho que ele poderia colocar mais esse desenho, o foco dele principal agora, eu acho que seria em colocar mais cores. Por exemplo, em vez de pintar o Agumon só de amarelo e fazer a sombra, provavelmente ele fez com lápis preto,
você poderia colocar um pouco mais de cores aí. E quando eu digo mais cores, é legal que você faça o seguinte: pega um pouco mais de cor e comece a testar mesmo. Em vez de colocar só preto, toda a sombra que você for fazer, você coloca só o lápis preto, coloca um lápis marrom, às vezes um canela, sabe? A cor amarela, ela tem vários tipos de sombra diferentes, que você pode fazer com lápis marrom, lápis canela, o lápis laranja, tudo depende do tom que você quer. O Agumon você poderia ter feito, por exemplo, com lápis marrom a sombra, colocado um canela, ou mesmo laranja, se ele tiver com algum poder de fogo em volta, sabe? Então é legal você começar a testar esse tipo de coisa. Por exemplo, o cabelo do personagem, você percebe que ele pintou com uma única cor, esse tom de marrom aí. Você poderia colocar um lápis preto, né, na parte de sombra, dar um pouco mais de volume no cabelo, a própria bermuda e a camiseta dele. Então foque em colocar mais cores no seu desenho, para não ficar uma única coisa. Quando você coloca poucas cores, ou simplesmente coloca preto em tudo para fazer a sombra, ele acaba perdendo um pouco da profundidade. Porque assim, o que acontece? Quanto mais cores você vai colocando no seu desenho, mais vivo ele vai ficando. Olha só esse desenho que eu estou mostrando. Várias cores diferentes e cores que dão destaque, dão contraste, né? Você poderia fazer o fundo também do desenho, que ia ficar com muito mais uma cara de fanart do que um simples desenho. Aproveitar também um pouco mais a folha, dependendo da forma que você quer desenhar. Esse tipo de coisa acho que realmente ia te ajudar bastante. Então faz um desenho um pouco maior, usa um pouco mais de cores e continua praticando. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês com várias dicas. Se você ainda não assistiu os outros vídeos sobre isso, talvez você tenha alguma dificuldade, pode ser que eu já fiz um vídeo sobre isso. Então vai ter uma playlist que está aparecendo para você aqui na descrição. E eu vou deixar agora para você 2 vídeos, hein? Presta atenção. Esse aqui é a playlist que eu fiz no canal sobre analisando desenho de vocês. E esse aqui é uma playlist sobre desenhos em geral. Assiste qualquer uma das duas, que vai te ajudar demais, fechou? Então se inscreve no canal, deixa o like e falou!